Muito bom dia, oitavo ano, estudantes, professores que sempre nos acompanham aqui na nossa aula de educação física. Então é isso. Hoje estou eu, professora Mara, e a professora Juliana. Exatamente, pronta aí, animada para mais uma aula do oitavo ano, a última ao vivo. Ao vivo, porque eles já estão, vocês já têm percebido aí entre os intervalos que aparece também o anúncio, né, de que Sim. teremos aulas aí reprisadas nessas 3 semanas, mas fiquem aqui, sempre estaremos aqui por vocês. Então, olha só, hoje estou eu, professora Mara, a professora Juliana e as nossas intérpretes de Libras, a Kátia e a Cauene, estarão aqui com a gente também. Professora Juliana, vamos fazer a nossa audiodescrição? Vamos, não é fácil não, mas vamos. Vamos, né? Vamos. É muito bacana a gente também propor, né, que todos saibam como estamos. Não é Exatamente. isso? Então vamos lá, eu sou a professora Mara, minha estatura é mediana. Meu cabelo, ele é longo, ele está solto. Ele bate mais ou menos ali na altura do meu quadril. Eu estou com uma blusa de manga curta verde, um verde bem chamativo, calça preta e tênis preto. Eu uso óculos, mas hoje eu estou sem, professora Juliana. E você? Ah, então, eu sou também a do óculos, porém, ele fica guardado na minha bolsa, porque eu não gosto de usar ele. Também não uso óculos. Meu cabelo é mais claro do que o da professora Mara, porque ela fala que ela não é loira, ela é dourada. A professora Juliana tem o cabelo loiro. No meio das costas ali, quando eu entrei aqui no Centro de Mídias era bem curtinho e agora já tá ali no meio das costas. Eu sou baixinha, eu tenho 1,60, eu sou pequenininha, né? A gente só fala a altura, o peso a gente não conta, tá bom? E a roupa, professora? Igualzinho a professora Mara. Nós estamos de calça preta e um verde bem vivo, bem chroma key. É, calça preta também, né? E tênis Calça preto preta, como... tênis escuro, nós estamos combinando. E nosso sinal de Libras você tem, né? Ah, eu o tenho. meu, ele é este, ó. E o da professora Juliana? O meu é esse aqui, ó, por causa dos cílios. É isso mesmo. Então estamos aí, nos apresentamos e a aula hoje ela segue com o tema da aula passada. Só que a nossa aula passada ela apresentava como título Prática Excessiva de Exercícios Físicos, parte 1. A professora Juliana ministrou a aula, não foi com o professor Antônio. Então hoje a gente dá prosseguimento aí. Professora Juliana, assim, a abordagem sobre essa prática de exercício excessivo, ela é muito importante aos nossos estudantes do oitavo ano. Né? Exatamente, porque a gente fala, bate muito na tecla dizendo que é importante fazer atividade física. Exato. Mas tem uma quantidade, não é permitida, né? Adequada. Que faz realmente bem, né? Que vai trazer os benefícios a gente. Então ali, a prática de exercício físico, nós sempre vamos incentivar aqui. As atividades físicas também. Mas o excesso é que nós precisamos saber até onde, né? Até onde já não está sendo excesso essa minha prática de exercício físico. Então vamos lá. Temos como objetivo hoje expor o uso de medicamentos para ampliação do rendimento, problematizando as ações. Objeto de conhecimento, exercício físico e medicamento, unidade temática, corpo, movimento e saúde. Mas então, professores, estudantes, qual a relação aí? Excesso de exercício físico e uso de medicamentos, total, né? Exato, tem muitas pessoas que fazem uso disso. Mara, é bacana a gente frisar que a gente pede para que façam atividade física, mas a gente vai prezar sempre pela qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, a palavrinha-chave dessa aula é qualidade de vida. Exato, o retorno, né? Os benefícios desses exercícios. Aí eu faço em excesso, eu vou ter uma série de problemas aí que vem junto a esse meu excesso. E junto ao excesso, a gente vai explicar aí também por que dos motivos, algumas pessoas procuram medicar a questão do remédio de uso inadequado, né? Qualquer medicamento precisa de uma orientação médica. Então vamos lá. Vamos para a nossa problematização e a gente tem um pouco da aula passada com a de hoje. Na aula passada, demos ênfase à prática excessiva de potencialização das transformações corporais.
Já imaginou o que o uso inadequado de medicamentos pode causar ao indivíduo? Eu já imaginei, eu sei, eu já estudei, isso é muito importante. Por isso que trazemos aqui para eles, né, Juliana? Exato. Pra gente. E é legal ter o conhecimento desde cedo, Desde né, Mara? cedo. Aí você fala assim, mas eu tô no 8º ano. Sim, gente, muito importante. Porque a gente sabe que, né, às vezes as pessoas apresentam às outras esses medicamentos que nós vamos falar aqui. E existem alguns motivos que levam as pessoas a procurarem, assim como praticar excessivamente os exercícios. Então vamos lá. Retomando a aula passada, dada aí pela professora Juliana, existem causas e efeitos negativos que a prática de exercício físico pode ocasionar. Entre as causas apontadas, pode ter aparecido a prática excessiva de exercício físico. E aí, Juliana, o destaque da aula foi a vigorexia, né? Exatamente, essa questão aí de cada vez querer o corpo mais musculoso. A pessoa ela acaba não percebendo a mudança com o exercício normal, né? O exercício que a gente considera ideal. E aí ela entra naquela, não, eu preciso de mais, eu tenho que treinar mais. E a professora acabou explorando semana passada a vigorexia. Se vocês tiverem dúvida, recorre lá no... E é importante assistir novamente. No repositório, no YouTube. Exato. Há um distúrbio da imagem corporal. E a pessoa não se enxerga como ela realmente é. Então é importante, se você não assistiu ainda, precisa pegar a aula lá no nosso repositório. E a gente também tem os principais riscos desse excesso de exercícios, né? As lesões, elas são um dos fatores bem abrangentes, então as pessoas se lesionam mesmo. Essa semana, eu por acaso assisti a um vídeo em que um atleta ali, e assim, na verdade, ele não acompanhava direito. O documentário era isso, né? Ele fazia alguns exercícios extra de orientação do seu técnico. E aí mostra ali a distensão muscular. Olha, impressionante. Então precisa tomar cuidado, né? E aí são coisas, às vezes, que, tipo, em um ano, uma semana, em um dia melhora. Outros são pro resto da vida. Exato. Então a gente sempre vai pensar aí nesse excesso de exercício físico, em que, além disso, a gente encontra o uso de medicamentos. Então hoje o nosso foco, acompanhe aí comigo, hoje o nosso foco será o uso de medicamentos como substâncias proibidas, com a finalidade de melhorar o desempenho. Professora Juliana, eu vi em uma das suas aulas que você também usou essa imagem. Ela é muito marcante, não é? Foi sim. Foi muito engraçado. Eu tinha feito a aula, você me mandou a aula e eu falei, olha que legal. Foi, né? sim, foi no ensino médio. E aí tem, olhem só novamente a estrutura corporal dessa imagem. É medicamento, só remédio. Exatamente, uma pessoa que ela é formada por medicamentos. Né? Mas então, será que isso traz saúde? Nossa, é muito qualidade de vida? Mas essa imagem, ela disse a aula, né? Disse. Então, assim, o uso no medicamento pensando nessa transformação corporal. E é isso que a gente vai falar bastante hoje aqui. A gente vai tratar, então, o quê? De anabolizantes. Né, Juliana, desse uso exacerbado aí, dessa substância. Mas olha só, antes da gente citar, né, o anabolizante, por que que as pessoas, elas procuram outros meios? Então, assim, por que elas treinam de uma maneira excessiva? Ou por que elas fazem ou recorrem a outros, né, recursos? O culto exagerado ao corpo e à estética tem aumentado muito o número de cirurgias plásticas e de frequentadores de academias. Eu não vejo problema em a pessoa procurar a cirurgia plástica e nem, assim, o procura da academia, ela é importante. Aí também a questão do excesso, né? Então, assim, será que realmente eu preciso me submeter à cirurgia? Por que que eu não procuro o exercício físico e tento, né, junto à alimentação, para eu encontrar essa questão do meu corpo saudável? Até né? o professor Luiz Fernando, que nos ajuda muito, que ele é muito participativo, ele fala, a gente não pode queimar etapas. Então, tudo que a gente tem em busca de uma qualidade de vida, de um corpo que a gente determina ideal, não que alguém impõe
pra gente, exato. existem etapas. Então, eu tenho que percorrer por todas. Não existe milagre. E aí, assim, mas tem a cirurgia. Então, a cirurgia, sim, ela existe. Ela tem que ser, né, feita quando realmente há necessidade. Mas, às vezes, existem casos em que com exercício físico é possível, né, a pessoa realmente encontrar o objetivo ali, o resultado. O que nos preocupa é assim, é um número exagerado de cirurgias que é assim, não, eu tenho, não vou, sabe por quê? Porque é mais fácil fazer a cirurgia, e aí isso é preocupante, né? Porque é uma combinação, né? O exercício físico e uma alimentação adequada. Então as pessoas acham, não, vou fazer a cirurgia e resolveu. Só que... E depois da cirurgia? Você aí vai ter que fazer o exercício de qualquer forma, não tem jeito. Exato, aí que vem a situação. Porque se eu faço a cirurgia e não mudo os meus hábitos, não mudo o meu hábito alimentar, não pratico atividade física, eu vou ter que fazer em curto espaço de tempo outra cirurgia idêntica. Exato. Então, essa questão do culto ao corpo, né? A gente vê muitas pessoas se espelhando no corpo do outro. Então, eu quero ter o corpo igual daquela atriz. E aí, eles buscam, então, as cirurgias. A gente vê que o número... Se formos olhar as pesquisas, o número hoje é muito alto, né? E também, acompanha aí comigo, a gente vem falando que nós podemos perceber, e essa percepção ela é através de documentos, tá, pessoal? Através por meio de estudos. O aumento na venda de cosméticos e produtos para emagrecimento, visando a busca pelo corpo perfeito que atenda aos padrões de beleza criados pela sociedade. Então aí também nós temos imagens bem marcantes, né? Reconstruindo o corpo, né? Então essa questão dos cosméticos, do uso, eles são reais. O que nos preocupa é o excesso, né? Exato, exatamente o excesso. O professor Luiz Fernando aqui lembrou de algo que é bacana. Nas Olimpíadas, em competições, na verdade, Olimpíada, Copa do Mundo, Brasileiro, Libertadores, se os atletas eles fazem constantemente o exame para detectar se tem uso de anabolizante. E de outras substâncias também. E outras substâncias. E se tiver o doping, que a gente chama, perde a medalha, toma suspensão. Exato. É sério, não é brincadeira isso que a gente está falando. E é isso mesmo. Vamos começar aqui então no 8º ano mesmo para vocês. Isso segue ano que vem, a gente retoma e vai aprofundando aí no ensino médio também. Então vamos lá. Vamos agora então retratar, a gente deu esse princípio aí. Então os anabolizantes que a gente está tentando aqui, né, que a gente vem falando aí. Há ainda aqueles que recorrem ao uso exagerado de substâncias chamadas esteroides andrógenos anabolizantes. Os esteroides anabolizantes. Aí tem a sigla EA, que é onde você encontra também lá no nosso material, no nosso currículo, tá lá com a sigla, né? Bacana. São drogas que têm como função principal a reposição de testosterona, hormônio responsável por características masculinas. Isso ocorre nos casos em que tem ocorrido um déficit desse hormônio. Por exemplo, no envelhecimento, pois atuou no crescimento celular e em tecidos do corpo, como o ósseo e o muscular. Então, assim, o uso desse medicamento, quando orientado realmente por essas questões de envelhecimento, então, né, assim, o médico ali orientando com tem que ter a quantidade certa, para uso medicinal. Aí a gente não pode confundir, né, Juliana? Então... Quando o uso entra por uma outra procura, o de deixar o corpo mais forte, e a gente vê mulheres e homens fazendo uso dessa substância de forma exacerbada. E é bacana falar, Mara, que você fala assim, é ruim. Se é ruim, por que existe? Não é bem assim. Porque foi criado ele foi descoberto ali, estudado para um outro fim. Exatamente. A ideia ele existe para facilitar, porque existem pessoas que necessitam desses anabolizantes, desses medicamentos. Porém, a gente tem que ter a orientação do médico e vocês já conseguem identificar na TV, quando vocês veem algumas pessoas, que aquelas pessoas têm um corpo que não é natural, né? Ela tá ali forçando. Exato. E tem vezes que força muito forçado, né? Mesmo. Então, pessoal, assim, quando a gente fala do uso dessa reposição hormonal, tem muita gente que faz uso dessa reposição hormonal, mas ela
acompanhada pelo médico. O médico é que faz a receita, é que encaminha o uso na medida correta, porque existe uma finalidade. Não usar, né, o anabolizante porque eu quero o meu crescimento corporal mais rápido. Então eu quero criar rápido os músculos. Eu não estou com paciência da academia de me submeter ao exercício físico, então eu recorro ao uso dos andrógenos aí, dos anabolizantes. Aí nos preocupa demais e é por isso que a gente para tudo e fala com vocês. Olha que bacana, a professora Maria Lígia, que a gente gosta tanto da Peidialma Forjaz, que estava meio assumida, porque a gente entende que tem essa questão do retorno, ela está dividindo, compartilhando conosco a vivência lá na escola. Estou trabalhando esse conteúdo com os meus alunos e eles super interagem com o tema. Fizemos rodas de conversas e discutimos muito. Imagina o quão rico foi, né, esse momento aí entre vocês, porque a gente acaba conhecendo algumas pessoas que usam. E vocês, estudantes, podem levar esse conhecimento de vocês aí da escola para fora dela, né? E é esse o nosso papel na sociedade. Exatamente. O seu protagonismo pode mostrar para seu tio, pro seu primo, pro seu pai. Pra quem quer que seja. Isso que você tá aprendendo. Essas informações são relevantes demais para todo o público, né? Exato. Então, um beijo, professora Maria Lígia, um beijo pros seus estudantes. Então, vamos continuar aí, professora. Já que o material é esse mesmo, né? O nosso material junta, fantástica participação. Vamos continuar. Se o consumo começa cedo, na pré-adolescência, o crescimento pode ser interrompido, deixando o usuário com baixa estatura. O uso das injeções de anabolizantes, esteroides, pode levar ao risco de infecções. Agora, essa imagem também é fantástica. Nossa, é forte, Mara. A pessoa se desconstruindo porque ela é movida a medicamentos. Então, olha só. E aí, existem casos que as pessoas acabam usando para ter esse crescimento, mas o crescimento que ele seria o fisiológico, ele acaba sendo interrompido. Exato. Né? Então, vamos lá. Ao invés de ajudar, prejudica. Exato. E, gente, e o risco à saúde? Nós vamos ver alguns efeitos aqui mais na frente. Ai, professora, mas tá aí, você vai colocar eles? Vamos falar deles sim. Vocês precisam estudar, buscar mais conceitos sobre os que nós vamos trazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Usar anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido, além de ser um grande risco para a saúde. Estudantes, é isso, é proibido, mas não é proibido porque alguém resolveu que, vamos proibir esse pessoal de fazer uso. Não, é proibido porque causa risco à saúde das pessoas que usam. Então não tem outro motivo. É prejudicial, vai causar risco e riscos gravíssimos, ok? Vamos voltar aí no slide. São medicamentos sob controle especial que só podem ser vendidos em farmácias e drogarias, com retenção da receita médica, de acordo com a legislação. Porque a gente volta naquilo que eu e a professora Juliana já conversamos. Existem casos em que são indicados por especialistas, pelos médicos, e não para ser feito, eu chego na farmácia e falo, me dá um aí que eu vou usar porque eu resolvi. Não, isso não existe. É um remédio que tem que ser de forma controlada, como antibióticos, né, que a gente precisa dar a receita, uma fica retida lá na farmácia, tá bom? Então não é assim, venda. Tá vendendo por aí, tem coisa errada. Exatamente, até a venda é irregular. É irregular. Né? Essa venda desse medicamento está atrelado ao encaminhamento de um médico. Exato. Se o farmacêutico vender sem essa receita, ele pode ser até suspenso da profissão. Olha que legal também, né? Conversar aí com os outros professores dos outros componentes para fazer essa interpretação, né? A interpretação ali na legislação sobre isso, olha que legal. Isso é muito bacana, dá para fazer uma interdisciplinaridade aí legal. Então vamos lá, efeitos diversos. Vamos começar, Juliana, falando dos efeitos, né? Então esse uso sem prescrição médica, né? Então olha só, os tremores, a pessoa ela começa do nada a ter esses tremores, mas assim, de forma muito frequente. Acne severa, né, que são o que a gente conhece sobre as espinhas, os cravos. Então, aí a pessoa, ela tá com um crescimento muito grande, aí começa a ter esses tremores, nós logo percebemos. Exato. Né? É muito direcionado isso aí. Retenção de líquidos, então a pessoa ela vai adquirindo aí um inchaço corporal muito grande, né? Dores nas juntas, que daí no caso, né, gente, são nas articulações, tá?
tá? Então, assim, agora você imagina o que um medicamento começou a causar na pessoa que tá usando, né? Então, ela tá tendo crescimento aí, né, dessa musculatura massa, ela está tendo todos esses efeitos junto. Então, vamos continuar aí. Aumento da pressão sanguínea. E aí, olha só, o seu corpo, ele tem a fisiologia para ele trabalhar, ora ter menos pressão, ora ter mais. Então, imagina um organismo em que essa pressão ela é o tempo inteiro. Fora o risco, né? Não, a pressão alta aí, a pressão alta, né? Ela desencadeia diversas outras doenças. Exato. Vamos continuar aí que o papo tá muito bom. Mas o relógio tá correndo. Tumores no fígado e no pâncreas. No fígado e no pâncreas. Então, olha só. Mas tem pessoas que têm esses tumores no fígado e no pâncreas sem uso da anabolizante. Sim, mas nós estamos colocando aqui efeitos colaterais do uso, ok? Vamos continuar então. Alterações nos níveis de coagulação sanguínea e de colesterol. E aí a pessoa, ela vai, o organismo ele vai entrar ele para de funcionar de forma regular, né, Juliana? Então tem toda essa questão hormonal que ela vai ficar desregulada também, assim como essas alterações de coagulação sanguínea. Isso é muito perigoso. Então você tem uma quantidade muito grande de sangue aí, né? Porque a sua pressão ela tá aumentada aí, só que a sua coagulação ela também tá desgovernada. Olha o risco. Por exemplo, se você tem um machucadinho, é difícil parar, estancar o sangue, vamos falar assim, parar de sangrar, porque a coagulação não está legal. Exato. Aumento de agressividade que pode resultar em comportamentos violentos, às vezes tendo consequências trágicas. Então, olha só, tá mudando também a questão de humor da pessoa que acaba usando, né? Juliana, Será que vale tudo isso pra... Então, vou usar e vou ficar com tudo isso aí? Olha... Ganho tudo isso de brinde. Só de ler, eu já passaria quilômetros como os outros, né? Os outros componentes, as substâncias, outros componentes que a gente sabe que não levam a nada. Efeitos crônicos em homem. Agora a gente vai mais fundo, tá? Pra vocês, olha aí, replicarem esse conhecimento. Calvície, crescimento irreversível das mamas, porque daí tem um crescimento como, né, das mamas dos homens, a impotência sexual. Em mulheres, engrossamento da voz. Então foi entrou no corpo um hormônio masculino em excesso aí, então engrossamento de voz, crescimento de pelos no rosto e no corpo, redução dos seios, irregularidade ou interrupção das menstruações. Quantos efeitos crônicos ocorrem nesse caso, né? E é isso, Juliana, eu acho que a gente passou tudo para eles. Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Estamos chegando aí ao final, vamos ver se tem mais alguém fazendo interação. Enquanto isso, eu passo a habilidade para eles, tá? Exato, vamos lá. Pode ir. Habilidade do 8º ano, EF08, EF09. Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais. Tudo isso dado aqui está no nosso material lá, ó, tem aí o link no currículo direitinho de vocês. Juliana, legal se nós pudéssemos ver essa reunião deles, essas rodas de conversa, essas apresentações, né? Podem mandar pra gente aí, já tem o nosso Insta, tem um resuminho da aula de hoje. Falamos do uso de medicamentos, então o seu consumo, os esteroides anabolizantes, os efeitos crônicos causados por essa substância. Essa imagem que eu coloquei ali eu também gosto muito, né? Então, assim, o uso excessivo do exercício, então tem ali representando um objeto usado muito, né, na musculação e um remedinho ali, as cápsulas, né? Então, assim, a gente pode concluir dessa aula, Mara, que aquela pessoa que chegar para você e te oferecer coisas facilmente, desconfiem. Falar assim, olha, vem aqui, toma esse remedinho que rapidinho você vai crescer, ficar fortão, né? Forte. Ou você vai ficar magrinha. O seu resultado é rápido, imediato. é instantâneo.
Não existe mágica. Não, lembra da gente, de tudo que a gente passa aqui e passa para vocês, dos professores de vocês. Busquem, né, conversar com o professor aí, que ele vai ser o seu melhor orientador. Se precisar de nós duas, também estamos aqui. Juliana, tá acabando a aula. E aí, aqui, ó, o professor Luiz Fernando, a professora Maria Lídia, colocando várias considerações muito bacanas, concordando com o que a gente está falando. Exato. Então, a nossa última aula ao vivo, mas temos aula, sim, no mesmo horário, até o finalzinho. Aí voltamos... Inclusive tarefas. Tarefas! E voltamos ano que vem aí com as aulas diferenciadas. Aguardem. Isso mesmo. Coração pra vocês. Vamos de coração. Precisando, procura a gente. Tchau, gente.